Olá, eu sou Flávio Morgado, fundador do Instituto Infimed, e estou hoje aqui para conversar com você sobre como produzir as questões objetivas a serem utilizadas no teste de progresso. Vamos lá então. A primeira parte aqui é como solicitar as questões para o teste. Nesse momento, é muito necessário que haja uma meta institucional previamente definida com os seus objetivos para o teste de progresso. E aqueles que vão criar as questões devem sempre referenciar essa meta para que os testes tenham a mesma qualidade e o mesmo objetivo institucional que se pretende perseguir. E não se deve perder de vista jamais que a qualidade das questões é para um aluno egresso, ou seja, elas devem ter uma dificuldade em que, se você tem N questões no teste, você tem N possibilidades de abordar um aspecto ou uma tomada de decisão comum na prática profissional que o curso pretende fornecer. E deve-se evitar, de toda forma, empregar disciplinas básicas para criar as questões, utilizando argumentos docentes como mas eles ainda não viram isso, como eu vou perguntar? Isso denota uma falta de percepção dos criadores de questões na filosofia do teste e vai dificultar a medição futura, porque a ideia é que o teste tenha notas inferiores nas classes iniciais e essa nota vá subindo à medida que ele é aplicado. Então, você deve sempre utilizar a filosofia de que o teste é uma miragem profissional para o aluno. Ele olha o teste e acha difícil, acha até impossível fazer, mas a cada nova edição ele vai percebendo que está ficando fácil, mais fácil. Até chegar no último teste ele já não achar mais impossível. Ter algumas dúvidas, mas ver que ele conquistou essa capacidade de fazer questões. Outro erro comum pode ser solicitar que docentes de todas as disciplinas enviem questões para o teste, criando um banco de questões. Essa atitude não está correta. As disciplinas não oferecem, muitas vezes, uma possibilidade de verificar a qualidade de decisão na prática profissional, mas oferecem ferramentas úteis que o aluno pode utilizar para resolver uma situação. Mas é um erro pedir que ele execute um procedimento fundamental ou uma ferramenta fundamental na medição do teste. E, finalmente, você vai acabar tendo uma dificuldade com os docentes, porque eles vão se sentir preteridos quando as suas questões não foram inseridas no teste. Poxa, fiz 5 questões, não serviu para nada. Peço o número exato de questões para docentes corretos. E como é que você faz para criar as melhores questões? Você deve focar agora na declaração de aluno egresso do PPP, Projeto Político Pedagógico do curso. E, lendo essa declaração, deve segmentar o teste em categorias que representem as competências principais que a instituição pretende fornecer ao profissional egresso. Se essa declaração de aluno egresso não contemplar essas competências, você deve procurar as diretrizes curriculares nacionais do MEC e verificar se essas são capazes de fornecer competências que todos os cursos devem ter. Mas tomem cuidado, porque algumas DCNs elas são muito vagas nas competências fundamentais e elas discriminam mais subitens. Então, isso pode, em vez de trazer uma facilidade, trazer uma dificuldade posterior de análise. Exemplo, é comum nos cursos da área de tecnologia, como engenharia, ciência da computação, as DCNs fornecerem competências muito vagas como conhecimentos profissionais específicos. O que significa isso? Quando você analisar o teste, o que é conhecimento profissional que o aluno não foi bem? O que é conhecimento profissional específico? Então, você deve interagir com as DCNs e a declaração de egresso para que você possa definir uma formação ideal do seu aluno e perseguir ela no teste de progresso. Idealmente,
você deve utilizar de 5 a 7 competências ou categorias profissionais que serão medidas. Menos de 5, você começa a ter uma dificuldade maior de perceber a qualidade do teste. E mais de 7 começa a complicar muito a análise em termos de segmentação excessiva. Afinal, é muito difícil dar 5 competências para um profissional egresso exercer na sua prática profissional. Provavelmente ele exercerá de 2 a 3 muito bem e conhecerá outras 2, o suficiente para poder recomendar outro tipo de especialista. Então, uma vez que você defina corretamente as categorias de questão que o teste de progresso vai ter em sua primeira edição, fique com elas. Elas devem ser repetidas a cada novo teste, para que se possa comparar a evolução das séries e dos estudantes nessas categorias e se tomar assim, decisões pontuais de correção de rumos no currículo, de forma que a formação de todas as turmas seja o mais homogêneo possível. Uma vez que você definiu as categorias do teste de progresso, você vai ter que segmentar o teste ou dividir o número de questões por categoria que cada teste terá. Concentrar um número de questões maior numa categoria porque você acha que ela é mais importante que as demais reflete uma formação profissional pouco equilibrada e você deve reconsiderar as categorias. Idealmente, as categorias devem ter o mesmo número de questões. E se você não conseguir fazer isso nos seus testes, você vai ter uma avaliação distorcida da qualidade do teste. Então, quando um teste é bem construído, todas as categorias têm o mesmo número de questões. Exemplo, um teste de 60 questões objetivas com 6 categorias, você vai ter 10 questões por categoria, certo? Então, essas 10 questões devem ser encomendadas para os criadores de questão fornecerem 10 possíveis tomadas de decisão na prática profissional que o curso vai avaliar se os alunos estão conseguindo tomar. Agora, as categorias geralmente são muito amplas. E como elas são amplas, elas podem não refletir exatamente onde é que há um problema curricular na análise dos resultados do teste. Por isso, é necessário que segmente cada uma das categorias que você escolheu e vai permanecer constante entre testes por subcategorias. Aí você pode ousar colocar quantas subcategorias você acha necessário para que a análise seja o mais precisa possível e que você varie essas categorias entre testes, verificando de forma pontual como é que a sua formação está acontecendo. Então, de forma geral, você pega a sua declaração de egresso, cria uma subcategorias úteis para cada categoria, e então você deve produzir um glossário, ou seja, uma tabela de quais subcategorias podem ser utilizadas para a criação de questões. E a questão vai ter, então, foco na subcategoria da categoria pretendida, ou seja, a categoria está sempre presente na avaliação, mas a subcategoria pode variar. Você analisa um conjunto de subcategorias num teste, outro no outro, repete quando achar que é necessário a retestagem para corrigir alguma distorção e assim você consegue avaliar uma boa parte do currículo proposto. Mas tenha bastante atenção na discriminação estatística. Como o teste de múltipla escolha tem normalmente 5 alternativas, uma correta, a gente tem o aluno tem uma chance em 5 de acertar por acaso, ou 20% de acerto ao acaso. Então, se você fornece um teste em que cada subcategoria tem uma só questão, quando o aluno acerta essa questão, ele acertou porque ele sabe ou foi casual? Afinal, 20% é uma chance bem alta, muito acima dos desejáveis 5% de erro tipo 1 usado nos testes de hipótese científica. Então, para que você tenha uma efetividade melhor na medição,
você deve fazer com que cada subcategoria tenha pelo menos 3 questões no teste. Nesse caso, você vai garantir que as respostas dadas às categorias não foram casuais. É muito difícil acertar 3 questões em sequência, ao acaso. Como, vamos dizer, um teste que tem 10 categorias, 10 respostas ou questões por categoria, você vai precisar segmentar em subcategorias, e cada subcategoria não pode ter menos de 3 questões. Cada categoria, em cada teste, deve ser representada por, no máximo, 3 subcategorias. Então você vai ter 3 subcategorias com 3 questões e uma com 4. E aí você tem uma boa medição. Não se esqueça de um detalhe importante. Quando você definir as categorias do seu aluno egresso, você deve se concentrar no seu PPP, mas o teste de progresso institucional deve incluir a categoria Conhecimentos Gerais. Essa é uma categoria externa, que não depende da declaração do egresso, apesar de poder estar contida lá. Porque isso vai denotar que a instituição tem uma preocupação mais do que técnica na formação dos seus profissionais. Gosto da expressão de que todo bom profissional tem um bom papo. E isso é muito importante para que o profissional se coloque corretamente numa entrevista e no mercado profissional. Então, as questões de conhecimentos gerais, elas devem estar presentes no teste, como uma categoria à parte, das suas 5 ou 7 questões, então seria uma 6ª ou 8ª categoria de questão, e elas devem refletir assuntos presentes na mídia, que denotem se o aluno está tendo a possibilidade de se manter atualizado. E todos os cursos devem fazer as mesmas questões. Então, se o teste tem 5 categorias de conhecimento específica e uma do conhecimento geral, então são 60 questões, você vai ter 10 questões por categoria, 10 questões do conhecimento geral. E você vai poder, então, comparar como é que estão cada curso em relação a essas respostas. Novamente, será necessário criar subcategorias para conhecimento geral, para que você acompanhe-as em cada teste. Nessa situação, você vai ter de 2 a 3 questões por teste, de 3 a 4 ou 5 questões, no máximo 5 categorias de conhecimento geral. Nós recomendamos ter sempre a categoria ética, meio ambiente, política e sociedade, notícias internacionais, qualquer coisa que chame a atenção para um fato de que o aluno deve ter uma expressão verbal capaz de se sair melhor em qualquer tipo de entrevista. Você vai ter a necessidade de criar um grupo institucional à parte que é capaz de criar essas questões, já que elas permearão o seu teste institucional e aplicá-las em todos os testes, quer dizer, em todos os testes de uma mesma edição, em todos os cursos, para que você compare os cursos em relação a essa medição. Quero chamar a atenção que o ENAD fornece 10 questões de conhecimentos gerais em cada uma de suas edições. São 8 questões objetivas e 2 questões discursivas. Você já pensou em algum momento que a chave de uma nota melhor no ENAD pode ser a questão de conhecimento geral? Nós vamos colocar um conteúdo a respeito disso no Instituto IFIMED para sua informação. No próximo vídeo nós vamos ver a utilidade das questões discursivas e como utilizá-las no teste de progresso. Muito obrigado.